Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, por favor. Versículo 35 está escrito assim: porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliastes com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Diga-se misericórdia. Irmão, você já pensou a pessoa trabalhar, levantar de madrugada, como eu presenciei várias vezes quando morava no Rio de Janeiro? Aqui não, aqui Belém é uma cidade mais parada, mas o Rio, São Paulo, é uma cidade que praticamente não dorme. E eu acordava 3 horas da manhã para ir para a rádio, todos os dias, para chegar lá às 6 horas da manhã para fazer uma programação ao vivo. E já tinha, os ônibus já estavam lotados, os ônibus aí iam cheios de pessoas que iam trabalhar, se deslocando de um lado do rio para o outro. Esses dias, falando com um amigo meu, com um conhecido, um menino que foi pastor comigo no ministério, ele saiu, está trabalhando, e ele estava me falando que ele sai de lá, da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Ele tem que sair todos os dias 4 horas da manhã, para às 8 horas estar lá no local do seu trabalho. E tem dia que chega atrasado. E ele chega em casa todos os dias à meia-noite. Porque para você voltar para casa é pior do que para você sair de casa, né? Então, ele disse: pastor, eu só chego em casa para dormir. Em casa eu não faço mais outra coisa a não ser dormir. É só isso que é o meu trabalho. Você já pensou, a pessoa trabalha dessa forma, luta, vai para a batalha, e tudo aquilo que ela faz é como se ela não tivesse feito nada, e aquilo vai tudo para o ralo. E aquilo acaba com a vida dela, acaba com tudo. E nada dá certo para ela. Você vê que tem pessoas que elas já chegaram a um nível que elas já dizem assim: eu não vou mexer com mais nada não. Vou fazer mais nada não, eu cansei. Eu tenho trabalhado, eu tenho lutado, eu tenho buscado, eu tenho batalhado, mas eu não vejo resultado nenhum. Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou me dedicar? Para que eu vou me empenhar se eu não vou dar a lugar nenhum? Você nada e morre na praia. Você batalha, corre atrás, mas não vê o resultado da sua corrida. E aí, o que é melhor fazer? Olha, me esforcei tanto, me dediquei tanto, dormi tarde, levantei cedo, gastei meu dinheiro, investi o que eu podia, perdi o que eu investi, perdi todo o meu tempo e não deu em nada. Se Deus quiser me dar alguma coisa, se Deus quiser fazer alguma coisa, então fica Deus ao seu critério. O que Ele quiser fazer, aí fica a música, né? Se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus. Pois é, se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, eu sou um fracasso. Mas em relação a Ele, Ele não muda nada para Ele. Agora, em relação à minha vida, em relação à minha situação, em relação à minha condição, é que mais ou menos assim, para Deus estava tudo certo, mas para Josafá estava o quê? Estava tudo errado. Imagine você, por exemplo, que ele constrói os seus navios, ele prepara tudo,
na hora de zarpar, na hora de dizer assim, agora eu montei meu negócio, agora é abrir as portas, agora é realizar as vendas, agora eu me formei, pastor, agora é correr atrás do meu emprego, do meu trabalho, e você corre, currículo para lá, currículo para cá, e você coloca o seu trabalho à disposição e não aparece nada. Ah, só pode ser macumba. Só pode ser inveja da minha sogra. Irmão? É minha cunhada. É aquela colega minha de trabalho. Ela vivia falando, pastor, eu sou uma pessoa muito invejada. Sabe? É que, pastor, é o seguinte, é porque essa praga desse governo, esse presidente do Brasil, esses políticos que nós temos, olha o que eles fizeram com o nosso país, olha o que eles fizeram com a nossa economia, olha o que eles realizaram na vida do povo do Brasil, jogou o Brasil para baixo. Essa crise, só ver, né? Essa crise, quem é que vai dar alguma coisa, vai ter algum rumo na vida? Ninguém tem nada, pastor, está todo mundo fracassado, está todo mundo, não é só eu não, eu fico triste, sabe, mas porque, ainda bem, que não é só eu que estou assim. Está ruim para todo mundo. Verdade. Também não poderia estar bom. Até porque você pode ver que quando alguma coisa dá errado, surge na nossa cabeça uma pergunta. Qual é a pergunta que surge? Por quê? Por que as portas estão fechadas? Por que eu não vendo? Por que eu não recebo? Por que eu não consigo um emprego? Por que eu não aumento minha renda? Por que Deus não me abençoa? Por que eu não consigo mudar essa situação? Essa é a pergunta que não cala. Bom, Josafá certamente deve ter pensado também da mesma forma. Por que será que os meus navios afundaram? Por que será que os meus navios, será que não foi, eu não sei nem o nome que se dá, o infeliz que constrói, né, o navio do Josafá? Será que não foi o camarada que não pregou direito, que naquele tempo acho que não era hoje, como hoje, que é ferro, né? Quem é? Será? Onde foi que foi o erro? Onde é que o negócio aconteceu? Por que esse negócio afundou? Por que esse negócio não deu certo? Não saiu, não fez nenhuma viagem, quer dizer, não foi nem até... nem zarpou, nem saiu lá da beira do estaleiro, ali mesmo afundou os navios. Onde é que estava o erro daquilo ali? Porque o que aconteceu para que aquilo pudesse ocorrer daquela forma? Bom, Josafá poderia ter procurado um culpado, como hoje muitos crentes procuram. E não demora, quando você procura um culpado, não demora muito para você achá-lo. E às vezes o culpado está bem perto de você. O culpado pode ser o seu marido, o culpado pode ser a sua esposa, pode ser os seus pais, pode ser um irmão seu. O culpado pode ser o PT, o PMDB, PSDB. O culpado pode ser, na pior das hipóteses, o diabo. O senhor sabe, né, pastor? É sujo, miserável, ele não quer que a gente vença, ele não quer que a gente prospere, ele não quer que a gente alcance as vitórias, e aí ele trabalha todos os dias contra nós. Ok. Se você prestou atenção e você viu esse texto, você está vendo qual foi a causa e qual foi o problema que fez os navios de Josafá afundar. Josafá, ele era um homem de Deus. Se você pegar do capítulo 17 até onde nós lemos aqui, você vai ver coisas extraordinárias sobre este homem.
situações legais, boas, interessantes, que outros reis não fizeram, esse rei fez. Vitórias, conquistas, ele tinha acabado de ter um livramento, uma libertação, ele tinha acabado de ter, em outras palavras, tem gente que acaba de contar um testemunho e depois já vem com um testemunho após o testemunho contado. E é incrível como isso ocorre na vida do povo de Deus. A pessoa nunca firma a posição dela, ela vive como uma gangorra. Um dia ela está em cima, outro dia ela está embaixo. Mas a promessa de Deus e a declaração de Deus para o seu povo é que o seu povo estaria sempre em cima e nunca embaixo. Então, quando vai para baixo, e a pessoa, quando ela está lá em cima, eu lutei, eu busquei, eu orei, Deus me honrou, Deus me abençoou. Quando está lá embaixo, me atrapalharam, pastor, puxaram meu tapete, me perseguiram, fizeram tantas coisas contra mim, e eu não tive outra coisa, infelizmente isso deu errado. Mas Deus é o meu juiz, Deus é o meu Senhor, e Deus vai levantar, e Deus vai fazer esse trabalho, vai sim. Quando você se levantar. Por quê? Porque qual foi o problema? Foi a má qualidade da madeira utilizada nos navios? Foi os profissionais ruins que não souberam executar o projeto na construção do navio? Não, os navios eram normais como todos os outros que trafegavam. Eram a mesma coisa, tem pessoas formadas na mesma faculdade, tem umas que vão ao sucesso e outras nunca saem do lugar. Você vê dentro de casa. Dentro de uma família, você vê pessoas que crescem, desenvolvem e sobem na vida, e você vê aquelas que nunca mudam o patamar dela. Ela está sempre precisando de ajuda e você tem que estar sempre socorrendo ela, tirando ela do SPC, do Serasa, tirando ela lá da cachaça, tirando ela lá da dívida, tirando ela lá da doença, indo no hospital, indo em delegacia, tirar ela, enfim, é uma confusão só. E você olha e diz, mas por que isso ocorre com a pessoa? Muito fácil, irmão. Depois de tanto sucesso, depois de tanta coisa boa que Josafá alcançou, a Bíblia diz, quando você vê na Bíblia assim, porém, mas, é uma coisa meia complicada. Você vê que esse versículo começa dizendo exatamente isso. Porém, depois disso, depois das grandes conquistas, depois da fidelidade de Deus, depois da bênção de Deus, depois de um grande livramento de Deus, o que Josafá ele faz? Ele se alia com um homem chamado Acasias. Josafá era rei de Judá, que é o chamado Reino do Sul, e o Acasias é do Reino do Norte. O Acasias, ele era filho do Acabe, se não me falha a memória. Então, já é acabar mesmo, né? E esse Acasias, ele não era de Deus. Então, para que o meu projeto dê errado, basta eu fazer uma única coisa. Qual? Escolher o sócio errado. A escolha do meu sócio. Aonde eu vou entrar, no que eu vou fazer. Quem é o meu sócio? Você veja que eles estavam construindo um navio para ir a Tarsis. Lembra que Jonas também, ao sair da sua terra onde ele estava, ele pegou um navio para ir para onde? Para esse mesmo lugar, Tarsis. Porque Tarsis era um ponto estratégico, Tarsis era uma região de comércio, negócios. Tarsis era aonde havia o ouro mais puro daquela região, daquele local.
era aonde tinha, e você quisesse encontrar, o que a Bíblia chama, até o que canta-se numa canção assim: você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. O que é o ouro de Ofir? É esse ouro aqui. O ouro de Ofir é o melhor tipo de ouro. O que levou Josafá a querer se unir, a unir-se com esse camarada e construir navios para ir a Tarsis, não era nada mais, nada menos do que buscar ouro. Conseguir ouro. Só que eu posso dizer a você, sem dúvida nenhuma, que Josafá não era um homem ganancioso, avarento. Até que se você olhar a história, os antecedentes dele, você não vai ver que ele era um camarada dado à avareza, que ele não era um camarada dado a esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento. Josafá buscava a Deus, Josafá era um homem de jejum, Josafá era um homem de oração, Josafá era um homem de culto, Josafá era um homem de Bíblia, que ele mandou ensinar Israel, ele mandou sair com a palavra de Deus falando para as pessoas e orientando elas, ensinando. Ele colocou pessoas para poder ensinar acerca da palavra de Deus. Se você ver a história dele, então ele não era um camarada, digamos assim, carnal. Ele não era um sujeito depravado, ele não era um homem egoísta, ele não era um homem ganancioso. Até porque, se você é ganancioso, você só pensa em você, você não pensa nos outros. Então, se ele mandou passar para Israel ensinamentos das Escrituras Sagradas, se ele mandou chamar todo Israel, quando ele teve aqui, por exemplo, depois dessa grande vitória que ele teve contra 3 povos que veio contra ele, uma multidão que subiu para passar o trator por cima dele, ele colocou todos em Judá, estiveram com ele no templo, em consagração, em jejum e oração. Ele era sensível à palavra de Deus. Deus levantou um profeta, e era um camarada crente, porque quando Deus levantou o profeta e disse assim para ele: olha, amanhã eles estão vindo contra vocês e eles estão subindo pela ladeira de Giz. Eles estão subindo, vocês vão descer. Só que vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar o exército e passar para trás. E vão pegar os cantores e vão passar para frente. E a música era uma só: o Senhor é bom. Então ele era um cara que cria, ele era um homem que cria nas coisas de Deus. Tanto é que no outro dia de manhã, conforme o profeta falou, ele organizou todo mundo, colocou o exército atrás, colocou os cantores à frente, e todo o povo, homens, mulheres, crianças, e todo o povo desce ao encontro do inimigo sem nenhuma espada, cantando louvores. E o que Deus faz? Deus colocou os inimigos para brigar entre si. Quando Josafá chegou lá, era só pegar os boi, cabrito, o ouro, a prata, os despojos que o inimigo havia deixado. Ele não teve que colocar a mão no pescoço de ninguém. Chegando lá onde eles estavam acampados, não tinha ninguém para batalhar com eles. Eles venceram cantando. Diga graças a Deus. Então esse camarada era um crente, era ou não era? Era um crente, irmão, porque se Deus falar assim contigo, olha, vai aqui, passa ali no meio da favela, onde está todo mundo lá com arma pesada, e você ter coragem de passar, então é porque você é crente. E Josafá fez isso. Ninguém vai mexer contigo. E Deus, ele creu, ele foi, ele fez, então ele era um camarada que cria. Qual foi o problema dele então? Por que afundou? O sócio errado. Quando você entra em um negócio com um sócio errado, você vai fracassar. O Salmo 144, se não me falha a memória, ele diz assim, quer ver? Ó? Deixa eu te falar. Por que o Brasil está onde está? O salmista diz assim: feliz é a nação cujo Deus é quem? O Senhor. O Brasil é o Senhor dessa nação? Sim ou não?
Mas não diz os meus colegas pastores e não diz os evangélicos que o Brasil é mais de 40 milhões de evangélicos? Hã? É? Sim ou não? Não dizem isso? Dizem ou não dizem? Então já era para alguma coisa ser diferente nessa nação, certo? Porque 40 mil lâmpadas acesas seria uma tonalidade diferente de cor. Não é o que nós vemos. Quer dizer, quase 50% de uma nação ser de Deus, então já era para Deus ser mais um pouquinho com o nosso país. Você não concorda comigo? E por que não é? Porque Deus não é Senhor desse país. Ele tem vontade de ser, ele quer ser, ele nunca foi e ele ainda não é. Porque o dia que ele for Senhor deste país, não precisa ele ter um presidente evangélico, um governador evangélico, não precisa ele ter vereadores evangélicos, até porque muitos que se dizem evangélico aí faz mais vergonha a Deus e ao reino de Deus e ao povo de Deus do que propriamente orgulho. Porque quando Deus for o Senhor desse país, esse país será completamente diferente. Se nossa, por exemplo, economia, nossa saúde, se as nossas condições são debilitadas, nós estamos nessa destruição toda que os seus olhos veem, pode Deus estar no meio disso? Não. Deus não está no meio disso. Pelo contrário, você pode ver que no texto que nós lemos, o profeta falou que não era o diabo que iria fazer aquele projeto fracassar. Ele disse: quem vai afundar os navios é o Senhor mesmo. Está escrito aí na tua Bíblia, você quer ler de novo aí? Está escrito aí. Quem vai colocar você na sinuca de bico, quem vai passar na sua frente, quem vai ficar aqui para você não ir à frente é o próprio Deus. Por quê, Josafá? Por quê, Senhor? Porque você foi com a pessoa errada. Se o Josafá tivesse buscado a Deus antes de escolher o sócio, ele tivesse colocado Deus como seu sócio, ele não fracassaria. E se ele tivesse colocado Deus como seu sócio, a primeira pergunta de Deus para ele seria essa: por que você faz tanta questão de ter ouro? Por que você tanto quer o ouro nas suas mãos? Seria uma das perguntas que Deus falaria com ele, porque todo ser humano, ele busca alguma coisa para ele ter algo onde dê a ele uma espécie de sustentação. Onde o chamado pé de meia, onde a vida segura, né? Eu tenho aquilo comigo, então está tudo bem. Como é que Deus iria honrar Josafá se Josafá não honrava a Deus? Como é que Deus vai me honrar se eu não honro a Deus? Quando é que Deus vai te abençoar, meu irmão, se você não honra a Deus? Você pode ter projetos maravilhosos, mas se você não se une a Deus para alcançar os seus projetos, a primeira coisa que vai aparecer no seu caminho é o sócio errado. Porque o sócio errado vai ser a passagem para que o fracasso chegue na sua vida. Quando Josafá não consulta a Deus e não busca a Deus e não pede direção de Deus, o outro sócio
apareceu com a proposta: vamos construir navios e vamos a Tarsis buscar ouro. Josafá é um negócio, como diria hoje, da China. Josafá, nós vamos bombar. Olha, ainda mais depois dessa, se você cantando, o inimigo já cai, meu filho. E se der qualquer coisa errada, nós colocamos cantores para cantar novamente. E rapaz, nós vamos juntar o poder espiritual com o poder material e nós vamos ficar infalíveis. Você me cobre com as suas orações, eu ajudo você a ganhar dinheiro. Legal, hein, irmão? Essa proposta é tremenda. Quem é que não topa isso? Ore por mim, pastor. Porque se o Senhor orar por mim e eu prosperar, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta. Querido, Deus está mais preocupado com a sua alma e com quem você se ajunta do que com o seu dízimo, do que com a sua oferta. Deus está preocupado com o seu futuro mais do que você. Porque o que o Josafá não se preocupava era justamente com isso. Deus não quer ser aquele desmancha-prazer que chega na minha vida e na sua e quebra e destrói o que nós fizemos. De forma alguma. Seria até uma incoerência se a Bíblia diz que Ele deseja que tudo nos vá bem, se Ele deseja que tudo dê certo para nós, como é que Ele vai aparecer na nossa vida e afundar nosso barco? Afundar o nosso ganha-pão, afundar a nossa fonte de renda? Deus não faz isso, irmão. Mas por que Ele fez então, pastor? Ele fez porque Ele não estava lá. Então ele é birrento, ciumento, que se ele não tiver, ele quebra tudo, é igual aquele garoto estúpido, que você não deixa ele entrar na brincadeira e sai chutando seus carrinhos. Não, meu irmão. Você sabe por que Deus faz isso? Porque por enquanto o fracasso é só nos seus projetos. Mas a coisa mais valiosa não é alcançar os projetos que você tem, é a sua própria alma. Você pode ver, por exemplo, que o Brasil, nós vemos todas essas coisas, e fora as que nós não sabemos, que vêm à tona. Olha para cá, você já viu alguém se preocupando para colocar os joelhos no chão e buscar a Deus pelo país? Você faz isso? Porque a própria igreja chamada evangélica, ninguém se mexe para fazer coisa nenhuma, não. Então parece que está tudo bem, né, irmão? Parece que não precisa, não é que nós temos que ir para a rua fazer protesto, porque o nosso protesto é diante de Deus. Mas, se o nosso protesto diante de Deus não é feito, e se ele é feito, está vendo, Senhor? Porque o Senhor deixou o nosso país entrar nessa recessão, porque o Senhor deixou o nosso país fracassar, Deus deixou. Nós estamos iguais aos americanos que abandonaram a Deus e deixaram Deus de lado. Quando os aviões caíram lá nas torres, Deus é o culpado. Foi Deus que saiu das aulas, das escolas. Foi Deus que foi tirado das matérias escolares. Foi Ele que falou, não quero vir mais não. Não, foram eles que mandaram recolher as Bíblias. São eles que mandaram tirar. É a mesma coisa hoje. Até nas igrejas, me perdoe falar, irmão, mas até nas igrejas os crentes não vêm para buscar a Deus, eles vêm para buscar seus interesses. As igrejas estão cheias de pessoas com problemas diversos de saúde, financeiro, com problemas terríveis. Mas o alvo não é arrepender, o alvo não é reconhecer seus erros, o alvo é sempre olhar para o seu umbigo e buscar conseguir seus próprios objetivos e de preferência sem Deus, porque depois você já pagou, você já deu algo, você já fez algo, você não precisa nem sequer fazer um culto de ação de graças para agradecer a Ele pelo livramento, pelo sucesso ou por qualquer outra coisa mais.
você já resolveu tudo. Não, mas eu já dei uma oferta, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho ajudado a casa de Deus. A situação do nosso país, ela é tão séria, que hoje, por exemplo, esse ano de 2017, sabe qual vai ser o crescimento do Brasil? Na perspectiva econômica, 0. Você sabia que em quatro pessoas, em cada 10, 4 estão endividados sem poder pagar? E não são empresários, não. Ontem eu estava vendo, por exemplo, no Facebook, um irmão colocou uma matéria que uma grande loja aqui em Belém fechou as portas e tal, e ele falando da recessão do país, que esse país não sei o quê, aquela coisa toda, aquela revolta, aquela indignação e tal, que os nossos políticos e não sei o quê, para lá, PPP, caixinha de fósforo, não sei o que lá mais, e talvez você fique a mesma coisa, como eu também posso ficar. Não há perspectiva de crescimento. São pessoas que não são empresários, é gente que ganha R$1.000 e está devendo 4, 5 mil reais e não pode pagar, filho. Em cada 10 pessoas, presta atenção para você ver a nossa condição. Cada 10 pessoas, 4 estão endividadas e não podem pagar as suas dívidas. E você vai para a Bíblia e lá está escrito assim: o Senhor é meu pastor, tudo posso naquele que me... Em todas essas coisas somos mais do que... Mas o que estamos vencendo? Em que estamos avançando? Em que está mudando a nossa condição? Em que está mudando a nossa vida? Então, pastor, por que não funciona? Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão 2 juntos, se entre eles não houver acordo? Você pode sair daqui junto com a sua mulher, junto com um irmão aí, e você pode ir para Castanhal e o seu irmão vai para Barcarena. Vocês vão chegar juntos? Hã? Vai? Por quê? Porque ambos estão indo para lugares diferentes. Você está entendendo por que Deus não está podendo andar comigo nem contigo? Por quê? Porque nós não estamos indo na direção de Deus, nós estamos indo na nossa direção. Você sabe o que Deus falou com Israel? Se ele seguisse suas próprias direções, abra a sua Bíblia no livro de Levítico, esse texto é grande. Eu vou fazer questão de ler todo ele com você. Levítico 26, versículo de número 15. E se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o concerto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica. Isso aqui é doença, é aquela febre, aquela dor no corpo, né? Que muita gente sente e não sabe do que se trata. E a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Misericórdia. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que se aborrecerem de vós se assenhorarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Sabe o que é isso aqui, irmão? Síndrome do pânico. Não tem ninguém com esse problema, tem? Não tem, ó, o que tem de gente dentro da igreja, louco, maluquinho, doidinho, dentro da igreja. Dentro da igreja você vê gente assim, ó, doidinho, maluquinho.
Tem gente me perseguindo, pastor. Tinha uma pessoa aí que o pessoal até falava assim, quando ele queria falar comigo, quem é, irmão? É o perseguido. Eu falei, não faça isso, nós estamos tentando e vamos ajudá-lo. Então não coloque esse nome nele. Não chame ele dessa forma, ele tem um nome, pergunte a ele o nome dele e vamos passá-lo a chamar pelo seu nome. Por quê? Porque todas as vezes ele chega, pastor, estou sendo perseguido, pastor, está acontecendo, pastor, tem gente querendo me matar, pastor, tem gente... É isso aqui, irmão, ó. É crente. Deus está falando isso aqui com Israel. E ele está dizendo, porei a minha face contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem, de vós se assenhorarão. Aquela pessoa que não gosta de você, que persegue você, ela vai passar a dominar você e controlar você e prender sua vida. Fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda, presta atenção ao que Deus está falando, e se ainda não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Diga-se misericórdia. Irmão, fala com teu vizinho, acorda, irmão, que o capeta está te matando por causa do seu pecado. E Jesus está querendo te lavar hoje, para te tirar disso, irmão. Acorda, irmão. O diabo vai te matar, irmão. Fala para ele, ó, com a irmã, se for a irmã, você fala também. E se ele apelar, pastor, fala que foi eu que mandei, manda ele vir tratar comigo. Se for muito macho, vem, que hoje eu não estou no ponto. Se for fêmea também, pode vir. Já estou hoje invocado, já estou sem mulher, sem filho, já estou sem nada mesmo, então vamos embora. Versículo 18 diz assim, mas meu genro está aqui e tem um filho lá atrás. Um pega aqui na frente, o outro pega lá atrás. E pega um no braço, pega no outro, puxa e põe dentro do escritório. Vamos lá. Versículo 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Porque quebrantarei a vossa soberba, a força, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. O céu não responde à oração e a terra nada do que planta dá. Vamos embora. Nosso país está assim, ó, e tem crente assim. Fala assim, irmão, presta atenção que está falando de você aí. Ó. Se sua vida está assim, Deus já está te dizendo por quê. E debalde, olha versículo 20. E debalde inútil se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade. E as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo e não quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Deus o livre, irmão. Eu estava lendo isso aqui, eu desesperei. Eu falei, não, para, Senhor, já chega. Ele disse, então me escuta e faça o que eu estou te mandando. Senão você vai de mal a pior. E não é o diabo, não adianta ficar, está amarrado, eu repreendo, eu determino, põe azeite, põe sal, põe farinha, põe sabonete ungido, põe rosa. Não, meu filho, o problema é o pecado, tira essa praga daí, que eu vou abençoar você, volta o seu coração para mim, você não vai mais nem precisar fazer força, não é força nem violência, é o mover do meu espírito, diz o Senhor. Vamos continuar lendo, bora lá. Versículo 22. Porque enviarei sobre vós as feras do campo. Olha os capetinhos aí, irmão. As pombagira. Os quais vos desfiliarão e desfarão o vosso gado. E vos apoucarão. E os vossos caminhos serão o quê, irmãos? Desertos, misericórdia. Se ainda com estas coisas... Mas meu Deus, eu falei, Jesus, tem gente tão dura assim. Ele falou, não. Tem gente que nem levanta. Vai para o caixão. Não é duro, não. É ressecado mesmo. De lá. Eu fiquei preocupado quando estava lendo isso, né? Como é que o cara aguenta tudo isso e não volta? Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada. O que é a espada? Morte, irmão.
que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar, o sustento do quê? Do pão. Ele disse, eu vou tirar o sustento do pão, você não vai ter o que comer. Deus me livre. Aí olha lá, o cara já está doente, não tem comida. Então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Que coisa terrível. Vamos embora. Esse aqui, ó, é aquele negócio de morar no fundo da casa do pai, morar com minha mãe, morar com meu cunhado, morar com meu genro, morar... É isso aqui, filho, ó, juntando aqui 10 dentro de uma casa. Olha o Satanás como vira lá dentro. Lá. Pode ser irmão, pode ser família, pode ser tudo, pode ser pai, pode ser mãe. Vira o capeta lá dentro. Vamos lá. Aí versículo 27, para terminar, ele diz assim. É 29 que nós vamos terminar, ainda tem mais ainda. E se com isto, se não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor. Agora ele diz, agora eu estou com raiva, Carlos. Eu falei, não, Deus, vou dormir, Senhor. Ele disse, não dorme não, termina de ler primeiro. Bora lá. Eu fui dormir 2h20 da manhã, irmão, com essa brincadeira aqui. Eu fiquei preocupado com esse negócio aqui, isso me deu medo. Diz assim, vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. Jesus amado. Aí você me diz assim, pastor, você sabe que já aconteceu, viu, irmão? A sua Bíblia prova isso aí, ó. Se você quiser ver, por exemplo, você pode ler o 2º livro dos Reis, no capítulo de número 7, vai te contar essa história aí, que lá em Samaria, a situação se tornou tão terrível, que as mulheres estavam matando seus filhos e comendo, porque não tinham o que comer. Negócio sério. Aí você olha, hoje em dia, o que eu vejo, por exemplo, essa cena se repetir, é que os filhos passam fome em casa, deixados e abandonados pelos seus próprios pais. E às vezes outra pessoa é que tem que dar a estas pessoas o que comer, senão elas morrerão. Quantos vão para as ruas? Quantos vão para as estradas? Você anda nas estradas e você vê pessoas andando sem rumo, comendo o resto de coisas, indo no lixo. Aquelas pessoas têm casa, têm família. Aí você olha e diz assim, pastor, graças a Deus que Levítico está na lei, e a lei acabou, e a lei passou. Irmão, mas o pecado não parou não. Você vê que o problema aqui não é lei, é pecado, né? E Deus está dizendo, olha, enquanto você bater no peito e quiser andar contrário ao que eu estou te sugerindo, eu vou tomando umas medidas contra você. Você vê, por exemplo, ó, o sujeito comete uma infração leve, 3 pontos na carteira e uma multazinha de um valor que subiu, não me lembro quanto que é mais. Aí se ele comete outro tipo de infração, você vê, a infração vai subindo e o valor também vai aumentando. Agora, por exemplo, não sei se está valendo, né, irmão? Porque se estiver valendo e estiver sendo executado, muita gente aqui em Belém vai ficar sem carro, as ruas vão ficar vazias, porque parar em fila dupla é R$5.000 de multa. Então tem gente que vai ter que vender o carro para pagar a multa. Acho que só está na lei, né? Não está na execução. Só que aí o brasileiro pensa que esse país tem lei, mas essas leis não são cumpridas. Ele vai e pensa que nas coisas de Deus também é assim. Não, pastor, porque na realidade também Deus nos ama e eu vou orar. Aí eu vou trazer uma moeda para cá, eu vou trazer uma oferta, pastor. Vai aplacar a ira de Deus, irmão. Deus você não compra. Deus você não paga os favores. Deus você agrada. E como é que eu agrado a Deus, pastor? Quanto é que eu tenho que dar?
não é preço. O preço que ele te pede é justamente o preço que você não quer pagar. Porque não é ouro, não é prata. O que ele te pede? Ele te pede submissão. É o que nós não queremos. Nós preferimos nos aliar com os outros sem Deus do que nos submeter a Deus. Nós preferimos andar nos nossos próprios caminhos do que andar nos caminhos de Deus. Você vê, depois de tantas vitórias e tantas bênçãos que Deus deu a Josafá, o que Josafá faz? Ele ainda vai contra Deus. E Deus pega e diz assim: ó, Josafá, para você não chegar ao ápice das consequências trágicas, eu vou quebrar os seus navios e vou afundar eles. E olha, um camarada espiritual, um camarada dado à palavra, um camarada de louvor, um camarada de adoração a Deus, mas um pecador. Mas eu duvido que na hora que esse navio afundou, Josafá reclamou. Como na hora que o meu navio e o seu afunda, a gente reclama. Qual é, Deus? Por quê? Não estou entendendo, Jesus. Eu estou na tua casa, eu estou na tua obra. Não estou entendendo, estou orando. Orar, filho, e andar contrário a Deus é caçar, não é sarna, não. É praga para se coçar. E vai achar. Porque Deus está dizendo: não vou mandar. Não é o diabo que vai não, tá, Carlos? Quem vai tratar com você sou eu. Agora, você vai ver que a coisa vai engrossando. Você vê que nos últimos versículos que nós lemos aqui, ele diz assim: se você continuar andando contrário a mim, eu vou contra você no meu furor. Agora eu não vou na minha misericórdia, não. Eu vou contra você com o chicote na mão mesmo. Por quê? Porque todo esforço e toda essa condição não é porque Deus quer afundar a gente, destruir a gente. Sabe o que Ele quer com a gente? É não perder a gente, irmão. É não perder a gente. Porque de nada vai adiantar você dar as coisas para Deus e andar contrário a Ele, irmão. A primeira coisa que Deus quer que você dê é você mesmo. É a sua própria pessoa. A crise que você tem, os problemas que você tem na vida, resume apenas em uma coisa. Qual é, pastor? A falta de submissão a Deus. Porque você insiste em andar contrário a Deus. Eu ouço pessoas que falam isso comigo direto. Tem gente que eu termino de pregar, eles não vêm falar comigo para agradecer pela palavra, nem pedir uma oração e falar: pastor, eu quero andar nisso. Não, eles vêm me questionar: mas pastor, lá no capítulo tal, do versículo tal, sabe o que eu faço? Eu sugiro para a pessoa: faça isso então. Vê se melhora. Porque a pessoa, além de questionar, ela demonstra claramente que ela não quer andar do lado de Deus. Ela quer ir na contramão de Deus. E ela quer que as coisas dê certo. Pastor, porque olha, eu não estou na igreja, eu também tenho o Espírito Santo, eu também oro, eu também busco a Deus, Deus também fala comigo. Deus fala, irmão? Então continua. Ei, eu não estou aqui para poder te tolir, eu não estou aqui para poder te prender, não sou eu não, o problema não é comigo. O problema é com Deus. Se a nossa vida não está funcionando, se nós estamos plantando e outro está colhendo, esse capítulo aqui de Levítico é sensacional, é espetacular, porque ele mostra exatamente a condição do nosso país. Deus não é o Senhor dessa nação, e mostra exatamente também que Deus não é o Senhor nem dos crentes. Por quê? Porque dentro da igreja cristã, a mesma desgraça que cai na nação está caindo dentro da igreja. E Deus fez distinção, irmão. No Egito, as pragas, as desgraças abalou os egípcios, mas o povo de Israel assistia, via, não era atingido. A igreja está sendo atingida. Se a igreja está sendo atingida, é por duas coisas: ou porque estamos andando contrário a Deus,
ou porque nós não conhecemos a sua vontade? Aí seria aquela questão que a Bíblia diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Agora, você chegar e falar para a igreja que falta conhecimento de Deus é vergonha para nós. Por quê, pastor? Porque nós temos a liberdade nesse país para ler. Nós temos a liberdade nesse país para frequentar, para congregar. Nós temos liberdade, nós não somos perseguidos. Você tem Bíblia em todos os lugares, tem lojas cristãs vendendo Bíblias. Você pode pegar uma e você pode começar a ler e pode começar a descobrir qual é a vontade de Deus para você, o que é que Deus quer que você faça, como é que Deus quer que você ande. Você pode fazer isso. Por quê? Porque a pessoa que estiver de acordo com a vontade de Deus, embora ela esteja numa nação que esteja Deus punindo essa nação, como eu estou te falando, lá no Egito, Deus estava sacudindo o Egito. Quantas pragas caíram lá, irmãos? E quantas atingiu Israel, irmão? Nenhuma. Então nós podemos, se nós estivermos limpos, se nós estivermos andando dentro da vontade de Deus, nós podemos estar numa nação sacudida, numa nação que Deus esteja furioso com ela e vindo contra ela. Nós podemos estar no meio dela e não sermos atingidos por isso. Como é que eu faço, pastor? Para mim poder alcançar isso aí, porque a gente precisa mudar a história. Até porque só tem uma maneira de mudar esse país. São os crentes. Diga graças a Deus. Fala assim: ô irmão, você pode se sentir um miserável. Não, fala para ele. Fala para o seu irmão aí, ó. Você pode se sentir um miserável. Você pode se sentir sem força nenhuma. Mas você é a solução desse negócio aqui. E eu, pastor? É você mesmo. Quer ver, ó? O que eu preciso fazer? Esforçar. Mas não é o esforço que eu estou te falando. Não é fazer força. Não aguento mais não, pastor. Eu nem durmo. Meus músculos estão tudo doendo, meu corpo fica pegando fogo, formigando. Não é força física. Efésios capítulo 5, vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios. O que é nércio? Tolo. Mas como sábios. Fazendo o quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ok. Então vamos ler isso em uma outra linguagem para você poder entender. O que Paulo está falando? Paulo está falando com o povo de Éfeso, que vivia também, talvez numa condição como a nossa hoje. E ele diz assim, olha: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Eu gosto disso, irmão. Por quê? Porque a gente presta atenção na vida dos outros. O que Deus está falando comigo e contigo? Pare de ficar reclamando dos outros por causa das suas condições. Não é os outros que estão te atrapalhando, é tu mesmo. Por quê, Senhor? Porque você vive como tolo e quer vencer como sábio. Se você é tolo, você vai estar do lado do tolo. Mas se você é sábio, você estará do lado do sábio. E o que o sábio faz? Ele diz aí, olha. Vamos lá. Diz aí o versículo de número 16. Como é que o sábio faz? Remindo os tempos. Porque os dias são o quê? Quando eu leio isso aqui, eu fico me lembrando mais ou menos, sabe do quê, irmão? É de Paulo. Naquele tempo, isso tem quase 2000 anos. Agora veja o que já passou. E como o povo de Deus já esfriou na fé. E Paulo estava falando que naquele tempo os dias já eram maus. Então, como é que são os dias hoje? Se Paulo estivesse aqui hoje, como é que ele definiria o tempo que nós estamos vivendo hoje? Terríveis, horríveis. Ele ia falar: Carlos, os dias estão horríveis, meu filho. Carlos, estão terríveis as coisas. Porque, deixa eu falar uma coisa contigo, ó.
Você vai falar que eu sou agoreiro ou que eu sou pessimista? Olha para cá. Você acha que o Brasil vai melhorar conforme estão prometendo? Ó. Quem vai conseguir aposentar se eles passarem aquele plano lá? Mas aí, pastor, a previdência não quebra. Claro, nós não vamos receber de volta. Não, irmão? Você sabia? Quem aqui paga imposto de renda? Você sabia que tem uma votação lá para aumentar a alíquota de 27,5% para 35%? Então, querido, ó, só te falar uma coisa. Deles aí, não espere nada que preste. Agora de Deus você pode esperar todas as coisas. Ainda bem que Jesus, ele disse: vós não sois deste mundo, porque senão nós estaríamos no óleo e fervendo. Por isso que ele diz: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo: sai desse sistema, rapaz. Sai desse sistema do mundo. Isso aí você não vai ganhar nada com isso. Isso aí você vai fracassar, você vai se ferrar. E aí, meu irmão, se hoje já tem gente morrendo, já tem gente desempregada, empresas falindo, porta fechando, negócio fechado, vida amarrada, como é que vai ficar a coisa, filho? Você acha que o doutor Michel Temer, você acha que ele vai consertar? Não, pastor, mas 2018 Lula volta, 2018 vem não sei quem, 2018 vem o Aécio. Você acha? Vou te dar um conselho: só corre no Senhor, porque faltam homens bons. É o que diz o salmista lá no Salmo 112, 10, alguma coisa assim, ou 110, 12, um negócio, 108, 12, perdão, 108, 12, essa é a expressão correta. Acredito que eu esteja certo agora. Em algum lugar do Salmo está escrito isso aí, né? Socorre no Senhor, salva no Senhor, porque faltam homens bons. Meu filho, está escasso. As mulheres não reclamam que não tem mais homem sincero, homem fiel? Pois é, e Deus está reclamando. Está faltando homem bom. Está faltando. Agora, quem é que vai socorrer? É o Senhor. É o Senhor que vai socorrer. E deixa eu te falar, irmão, e não precisa ser crente não, viu? Precisa ser aquele que Deus controla. Mas como é que Deus vai fazer isso, pastor? Não sei. Mas o versículo 16, ele diz que os dias são maus e nós devemos remir os dias. O que é isso? Preste atenção, que eu peguei aqui na NVI, está escrito assim. Você pegou aí outra tradução, Jorge? Está escrito assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha para cá, Deus é tão bom que até no meio do caos, você leu o Levítico lá e prestou atenção, ele diz assim: se você voltar para mim, esse negócio para aqui e muda a coisa. Ele dá o quê? Oportunidade. O que Deus está dando para mim e para você hoje, nesta manhã? Oportunidade de acabar com os dias maus e começar a trazer os dias bons na nossa vida. É a oportunidade que Ele está nos dando. Ele diz: aproveita cada oportunidade que você está recebendo. Todos os dias, quando você acorda, abre os seus olhos, olha para o tempo. Ó céus, ó vida, ó inferno. Não, meu irmão, ó céus, ó vida maravilhosa que o Senhor preparou para mim. Graças eu te dou pela nova oportunidade que o Senhor está me dando. E hoje eu vou fazer coisas boas, porque coisas boas virão até a minha vida. O mundo pode estar explodindo, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Há esperança para o crente, há esperança para o fiel, há esperança para aquele que não anda contrário a Deus. Mas para aquele que está contrário a Ele, irmão, só há catástrofe, de mal a pior. Mas para o crente há esperança. Aproveite a oportunidade e pare de ficar culpando as outras pessoas da sua vida não dar certo.
Para com esse negócio. É minha mãe não pagou meus estudos, meu pai, ele saiu de casa, ele nos deixou. Pare com esse negócio de dizer, foi pastor, foi a minha mulher, ela me largou, ela foi embora, ela acabou comigo. Pastor, foi um irmão da igreja, uma pessoa que eu confiei, que eu acreditei, me passou a perna. Ô irmão, você está passando a perna em você. Quer ver? Gálatas capítulo 6, eu já estou terminando, de começar, amém? Aleluia. Esse é o primeiro domingo, irmão, eu estou tão feliz. Esse pode ser o último também. Gálatas 6. Posso ler? Aí vocês ficam livres de vez. Olha que coisa boa. Mas pelo menos eu falo assim, mas pelo menos no último culto eu falei tudo que eu queria falar. Vamos orar. Tudo que Deus colocou no meu coração para poder falar, eu falei. Eu escrevi toda essa mensagem. Olha, eu fazia muito tempo que eu não fazia uma mensagem assim, como essa, assim, bem detalhada, bem no detalhe, bem no ponto. Na pesquisa, na coisa, na boa. E deitado na minha cama com sono sem poder dormir, porque Deus estava falando comigo para falar com você, porque eu sei que Deus está falando com você também. Versículo de número 4 e 5, leia por favor, e depois eu vou ler aqui. Maravilha. Então deixa eu ler em outra versão para você que diz assim, olha, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua carga. Paulo falava isso aqui, ó, você tem um peso para tu carregar. É mesmo, Paulo? É. Você tem uma carga que você tem que levar ela, filho. E não deixa ela pelo meio do caminho, não, porque Deus não vai aceitar você chegar lá pela metade, não. Por exemplo, ó, Deus me colocou aqui para poder levar a Beth, levar a Carla, levar o Chumberguinha. Eu tenho que levar, irmão. Levar o Barone, ó o Barone. Pensa, ó a carga, filho. Olha que fardo, meu irmão. Não é esse meu fardo. Você sabe qual é a carga? Que fardo é esse? São as dificuldades que nós encontramos para não seguirmos a Cristo. Não tem um ditado que diz aí fora que você tem que matar um leão todo dia? Tem ou não tem? Hã? E lá em Minas Gerais o pessoal diz assim, olha, você tem que matar um e deixar o outro amarrado para o outro dia. E todo dia você amarra um e mata o outro. Você mata um e amarra o outro. É assim que o camarada vive, amém, irmão? Fala assim para o seu colega, assim, para o seu irmão do teu lado aí, sua irmãzinha, diz assim, no reino de Deus não tem frouxo, não. Agora, dentro da igreja tem muita vítima. Pastor, não entendo, sabe? Entende não, irmão? Agora você está entendendo? Sei por quê, pastor. Por que esse demônio não sai? Aí o demônio olha e diz assim, cara, não sou eu não, desgraçado. É o homem lá de cima que está na tua frente aí, ó. Tu quer bater de frente com o homem, poxa? Tu quer ficar contra o homem e quer vencer na vida, rapaz? Aí vem aqui, sou eu o culpado? Não, sou eu não, cara. Tu tem que matar o teu leão, meu irmão. Ah, mas eu cansei de tanta luta, eu não aguento isso mais não, é muita coisa para mim. Porque, pastor, se pelo menos eu encontrasse alguém que me ajudasse, eu só queria uma palavra, pastor, só um apoio, sabe? Ah, meu filho, se eu fosse falar quem é que já me prejudicou, me ferrou, quem é que colocou empecilhos, quem é que fez alguma coisa, eu poderia falar aqui listas e listas de nomes. Eu poderia ficar aqui te dizendo quem é que não me deu oportunidade, quem é que tentou me ferrar. Sabe aonde, irmão? Dentro da igreja. Não é fora não, filho. Porque dentro da igreja você sabe quem é seu inimigo, mas dentro da igreja você só sabe o inimigo que você tem quando ele já fez o que tem que fazer contra você. E eu poderia falar, Deus,
eu não aguento mais isso, Deus, me tira daqui, Deus, eu não quero mais, Deus, é a minha própria casa, a minha família, Senhor, que não me apoia, se a minha família, pastor, ela me apoiasse, se meu marido estivesse comigo, ei, para de ser frouxo. Pastor, eu não vou conseguir sozinho. E quem disse que você estará sozinho? Se guardardes os meus mandamentos e fizerdes tudo o que eu vos mando, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é pouca coisa para estar com você, meu irmão? Ele é pouca coisa para estar contigo? Você não precisa de pai, de mãe, de pastor, de irmão, de amigo. Você precisa de Jesus do teu lado. Porque se Ele estiver com você, ninguém te segura. Então não se preocupe com os atos dos outros, se preocupe com os seus próprios atos. E veja, para que você possa se orgulhar, realmente, olha, eu estou andando correto, eu estou andando certo, eu estou vivendo. Por quê? Porque eu estou levando minha carga todos os dias, eu não preciso de ninguém carregar para mim. O que você mais vê hoje é crente chegar, ora por mim, irmão, olha, irmão, me ajude, olha, irmão, vai lá em casa, olha, irmão, dá uma palavra, olha, irmão, faça isso, visita minha mãe, visita meu pai, visita não sei o quê. Ah, pastor, mas a gente precisa. Irmão, a gente precisa sim levar a nossa própria carga, porque às vezes a gente joga a carga para os outros e quando dá errado, está vendo? Ninguém me deu a mão, porque se tivesse me dado a mão, eu teria vencido. Provérbios 22, por favor. Esse é o último, diga graças a Deus. É sério, esse é o último mesmo. Nem estão acreditando mais. Jesus, me tira daqui, que nem meu povo acredita mais em mim. Diz o preguiçoso, o que o preguiçoso diz? Um leão está lá fora, e o que vai acontecer com ele? Serei morto no meio das ruas. Vou nem sair de casa, sabe, pastor? Não adianta mesmo, nada dá certo para mim. Esse é o crente, irmão. Aí, pastor, eu já fiz de tudo, não deu nada. Já viu aquele ditado que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Aí eu não vou falar de ditado. Já viu o que está escrito na Bíblia? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A gente prefere resistir a Deus e quer que o capeta foge. Não, se submeta a Deus, porque na hora que você se submeter a Deus, você vai enfrentar o diabo e o diabo vai cair diante de você. E você vai passar. O leão está lá fora? Pois eu vou pegar ele e vou matar ele. Hoje eu mato ele, e se vier outro, eu amarro ele e deixo para matar amanhã. E na hora que você matar o outro amanhã, eu já pego o outro, já venho, eu amarro ele. É todo dia assim, amarrando um e deixando o outro morto. E vamos que vamos, porque atrás vem gente, não pode impedir a passagem, porque o reino de Deus está avançando. Amém, irmãos? Não vai me atrapalhar não, que eu já estou atrás de você. Então te apresse, vai na frente, vamos, vai desenrolando teu caminho, vai embora. Eu estou indo atrás aí, na hora que eu chegar aí, nós temos que ir embora. Vai embora, meu filho. Vamos embora, é assim. É o que Paulo está falando. Analisa seus próprios atos. Veja se você está fazendo. Para com esse negócio de ficar culpando os outros das suas dificuldades, das suas lutas. Deus está falando aqui que Ele é contra aquele que não se submete a Ele, aquele que anda contrário. Se você quiser que as coisas dêem errado, fique contra Deus. Agora, se você quiser que as coisas funcionem, fique do lado de Deus.